Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abra a palavra do Senhor, por favor. Na carta de João, vamos dar sequência à série de exposição. Estamos nos aproximando gradativamente ao final da carta. E hoje nós vamos considerar os versículos 4 a 6 do capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículos 4 a 6. Dizem que o Brasil é o país do futebol. Quer você concorde ou não com esse título, com essa afirmação, em muitos aspectos a nossa cultura parece ratificar, confirmar essa designação. Pense em como os brasileiros valorizam o fato de que temos a única seleção de futebol pentacampeã do mundo. A única seleção de futebol que participou de todas as Copas. Pense como o brasileiro valoriza Libertadores, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, campeonatos estaduais e etc. Em nosso país, o futebol é homenageado em verso e prosa. Quem nunca entoou em época de Copa do Mundo o hino 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração, todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. A minha esposa não vai deixar eu entrar em casa hoje. Os paraenses amam o Remo e o Paysandu, o famoso Repá, por pior que esses times estejam. Além da enorme quantidade de arenas em que jogadores amadores se dedicam semanalmente à prática esportiva do futebol, inclusive, mais recentemente, muitas mulheres. Até aqui na igreja, para quem não sabe, nós temos dentro do Ministério Atitude a segunda esportiva. Toda segunda-feira, de 8 às 10 horas da noite, se você vier aqui na igreja, você vai encontrar ali vários jovens jogando futebol. Eu não tenho nada contra o esporte em si. Inclusive, eu gosto bastante de acompanhar somente época de Copa do Mundo. O resto, eu não vejo futebol nunca, mas em Copa do Mundo eu gosto de acompanhar. Mas é interessante ver como, de forma geral, o time de futebol assume um papel exageradamente importante na vida das pessoas. Essa realidade é tão influente que você não pode mudar de time sob pena de se tornar um pária, sob pena de se tornar um marginalizado entre os amigos. Um torcedor do Paysandu que vira remista ou vice-versa é logo chamado de vira-casaca e ninguém nunca mais vai considerar aquele camarada um torcedor de verdade. É preciso fidelidade para ser considerado um torcedor de verdade. Na vida espiritual, a fidelidade é e deveria ser considerado como infinitamente mais importante do que o time que você torce. Quando o apóstolo João olha para as igrejas da Ásia, ele enxerga claramente dois times. Aqueles que estão debaixo da obra de Deus e aqueles que estão debaixo da obra do maligno. Em outras palavras, aqueles que seguem a verdade e aqueles que são conduzidos pelo engano. Hoje, vamos entender, à luz do ensino de João, como nessa disputa entre o time da verdade versus o time do erro, a vitória é alcançada por aqueles que são fiéis à voz de Deus, enquanto que os perdedores seguem a voz do mundo. E vamos aprender ainda por que participar do time vencedor é a coisa mais importante que eu e você podemos fazer. Vamos orar ao Senhor. Vamos ler a palavra primeiro. Enfim, vamos ler o texto que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4 a 6. Diz assim o apóstolo João: Filhinhos, vocês são de Deus
e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Obrigado, irmão. E o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Oremos agora ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ensina aquilo que precisamos saber, Senhor, para sairmos daqui encorajados, porque estamos no time da verdade. E se porventura tiver alguém dentre nós, Senhor, que ainda não segue este time, não está ligado ao time do Senhor Jesus, Pai, que Tu atraia para Ti pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ali, na região da Ásia, as igrejas estavam sofrendo forte ataque de um grupo de falsos mestres, que eu tenho repetido aqui inúmeras vezes, chamados gnósticos. Esses homens negavam a encarnação de Jesus e tinham uma vida imoral. Além disso, entendiam que não era necessário que os irmãos da igreja ajudassem uns aos outros, especialmente aos necessitados. Para confrontar esses mestres, João escreveu os 3 primeiros capítulos da sua carta, para capacitar a igreja a reconhecer quem dentro da igreja, quem é aqueles que estavam dentro da comunhão, que eram de fato cristãos, que de fato eram ovelhas do Senhor Jesus. Já no capítulo 4, na primeira parte que nós estamos considerando, João continua diferenciando os verdadeiros dos falsos, mas agora ele vira o foco dele e mira especialmente nos mestres. Na última mensagem que consideramos nos versos 1 a 3, no domingo último passado à noite, vimos a importância de sermos mais criteriosos quanto a de quem obtemos e o que obtemos a título de ensinamentos espirituais. Nós conversamos aqui largamente que nós devemos ter cuidado daqueles que nós extraímos conhecimento para nos guiar a nossa vida espiritual, bem como o conhecimento em si. E vimos que o filtro, que você vai poder medir se aquilo que está sendo dito para você é verdadeiro ou é engano falso, é a palavra de Deus. E João diz a razão, no final do capítulo 3, por que ele faz esse alerta. Ele diz: no mundo há muitos, aqui eu estou parafraseando, que dizem falar da parte de Deus, mas são, na verdade, anticristos. Nós vimos isso domingo passado. Hoje, vamos ver como nessa batalha espiritual, aqueles que ouvem a voz de Deus e ignoram a voz do mundo é que são os vencedores. Vamos então ao primeiro ponto, que eu chamei de vitória consumada. Está lá no verso 4. João diz assim, vou ler só o verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diante do ensino joanino, de que muitos anticristos já se faziam presentes no mundo por meio dos falsos profetas, o espírito do anticristo, essa é a ideia de João, o espírito do anticristo, Satanás, o diabo já está no mundo por causa dos falsos mestres, que falam no poder deste espírito maligno. Foi isso que João ensinou ali no capítulo 3. Diante deste, do verso 3, do capítulo 4. Diante deste ensino, é possível que os destinatários de João fossem tomados por dúvidas e temores. Podemos se questionar, e agora o que nós faremos? João está dizendo que há muitos falsos mestres guiados pelo espírito do anticristo. O que faremos nós? Como podemos diferenciar? Diante desta realidade, João amorosamente transmite agora aos seus filhinhos, como ele chama no início do verso 4, amorosamente, os irmãos das igrejas da Ásia, uma calma confiança na vitória final.
É fato que o espírito do anticristo já está presente no mundo. Nós vimos isso domingo passado. E que ele atua por meio dos falsos mestres. Mas, entretanto, os verdadeiros cristãos, olha o que o texto diz, são de Deus e os venceram. Venceram os espíritos malignos, aqueles que são de Deus. João podia afirmar essa vitória, pois sabia que os seus destinatários, a despeito de toda tentativa de engano, continuavam a afirmar o ensino apostólico, o ensino dos apóstolos da encarnação de Cristo. Lembra que o problema da encarnação de Cristo ali era o maior problema desses falsos mestres que perturbavam as igrejas da Ásia. Por quê? Eles diziam que Cristo não poderia ter vindo em carne, já que, segundo a filosofia grega, a carne em si é ruim. Então eles negavam a encarnação do Senhor Jesus. E João está dizendo aqui, vocês são de Deus e já venceram, porque a despeito desse ensino todo maligno ao redor de vocês, vocês continuam afirmando a encarnação de Jesus Cristo. Em outras palavras, eles têm vencido, os destinatários de João estavam vencendo os falsos profetas, porque não aceitaram as mentiras que eles ensinavam. Nem se sujeitavam por isso, consequentemente, ao espírito do anticristo que inspirava tais mestres. Aqui estamos diante de um padrão comum, agora no versículo 4, a partir do versículo 4, nós estamos diante de um padrão comum de João. João, se você vem acompanhando, já deve ter percebido que ele apresenta duras realidades, duros ensinos, mas depois ele sempre, coração amoroso, sempre encoraja seus destinatários a permanecerem firmes. Nós vimos isso em 1 João 2, 1, 2, nós vimos isso em 1 João 2, 12, 14, além de outras passagens nessa mesma carta. Na sequência do verso, vemos a razão, então, pela qual João agora encoraja os seus destinatários. Ele diz, porque aquele que está em vocês, vocês venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que João quer dizer com isso? O motivo de confiança de João na vitória está no fato de que o Espírito Santo que habita nos cristãos é infinitamente superior à influência dos espíritos malignos ou do espírito do anticristo. O Espírito Santo, meus irmãos, segundo as Escrituras, segundo o ensino apostólico, não é uma energia informe, sem forma, sem inteligência, uma energia pura, como muitos, infelizmente, acreditam. Mas o Espírito Santo, a semelhança de Deus Pai e de Jesus Cristo, é uma pessoa inteligente, racional, é uma pessoa divina, é claro, é o próprio Deus. Então, João está dizendo assim, olha, vocês podem andar confiantes, porque vocês venceram o maligno, porque o Deus que habita em vocês é maior do que qualquer espírito de anticristo. Logo, sobre a influência de Deus e Espírito Santo, os cristãos são capazes de resistir aos erros religiosos e se firmarem na verdade. Veja como Paulo ensina essa mesma verdade que João está tratando de forma linda, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Olha como é bonito aqui o ensino de Paulo. É o mesmo conteúdo, só vai mudar a forma de falar. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós, ele, Paulo, os apóstolos, e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. É maravilhoso. É nesta obra que o apóstolo Paulo está falando aqui, que João encontra razão para encorajar confiantemente a igreja. Diante desta obra, então, do Deus Trino, é impossível
o crente não vencer o maligno. Olha o que eu vou dizer. Diante da obra de Deus Trino, olha o que eu vou dizer, que isso aqui é uma verdade absoluta das Escrituras. Diante da obra do Deus Trino, é impossível ao crente não vencer o maligno. Deus elege, Jesus justifica e o Espírito Santo sela, habita e santifica poderosamente o cristão. É claro, nós sabemos disso, que a santificação envolve o nosso agir, mas quem nos conduz em santificação é o Espírito Santo de Deus. E diante desta obra maravilhosa, do único, o poderoso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, quem poderá nos arrancar da mão de Deus? Quem poderá fazer com que o crente não seja vencedor? A resposta, o próprio João responde no Evangelho, capítulo 10, versículos 28 a 30, um texto conhecido dos irmãos. Eu lhes dou a vida eterna, Jesus falando, e elas, as ovelhas, ele está se referindo às ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. E de novo a resposta da pergunta. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Este é o ensino geral da Bíblia, meu irmão. Isso deve encorajar você. O ensino geral da Bíblia é que Deus confirmará, o próprio Deus confirmará a fé dos cristãos até o fim. É o que os teólogos chamam de doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina nos ensina que é Deus quem capacita seus filhos a se manterem firmes na caminhada cristã até o final. Uma vez recebido do Senhor, por meio do agir do Espírito Santo, mediante a obra de Cristo, o dom da fé, não é possível deixar de crer. Textos se multiplicam na Escritura que ensinam essa verdade. Filipenses capítulo 1, verso 6. Abra a palavra do Senhor aí, enquanto eu tomo um golinho aqui. Filipenses 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra de Deus em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Note que Paulo está dizendo que quem começa e quem completa a obra é Deus. Então é Ele que mantém, Ele que assegura a vitória. É a mesma coisa que João vai dizer lá, com outras palavras, em João 5, 24. Olha o que João diz lá em João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus, tem a vida eterna e não será condenado. Mas olha o detalhe do final do verso 24, um texto muito conhecido. Mas já passou da morte para a vida. É impossível voltar da vida espiritual para a morte novamente, porque aquele que ouve a palavra, crê em Cristo Jesus, na obra dele na cruz do Calvário, não pode ressuscitar espiritualmente e depois morrer novamente. É por isso que Paulo, quando ele vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele ora ao Senhor e agradece. Paulo fica extremamente agradecido por entender que por mais que a igreja de Corinto ali, que era uma bagunça generalizada, por mais de tudo que aconteceria na igreja de Corinto, quem iria confirmar os santos ali seria o próprio Deus. E diante desta verdade, Paulo ora ao Senhor e agradece. E o final dessa oração do apóstolo Paulo está registrada lá em 1 Coríntios 8, 9. Olha a oração de Paulo. Ele está agradecendo ao Senhor, e aí o final da oração é essa. Ele os manterá, Deus, firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, não podemos ser tolos.
sabemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que o fazem como consequência, e é a esses que eu estou me referindo todo esse tempo, aqueles que clamam Senhor, Senhor, como consequência da obra do Espírito Santo de Deus no coração, esses são impossíveis de não vencer. Pastor, como eu vou distinguir então os verdadeiros, os que serão vencedores, dos falsos cristãos? Eu disse na introdução, e eu tenho dito aqui há mais de um ano, os 3 primeiros capítulos da carta de João foram escritos justamente para ensinar isso. Mas, resumidamente aqui, 2 critérios básicos absolutos para essa diferenciação. Os verdadeiros cristãos buscam obedecer à vontade de Deus. Nota o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que por obedecer à vontade de Deus se torna um cristão. Eu não estou dizendo isso. A ordem é invertida. Porque eu verdadeiramente fui lavado pelo Espírito Santo, sou um crente em Cristo Jesus, por causa disso eu busco obedecer à palavra do Senhor. Esse é o primeiro requisito indispensável. O segundo requisito indispensável para se diferenciar é o amor ao próximo. O amor ao próximo não é um sentimento apenas, pode envolver um sentimento, mas não é um sentimento apenas. O amor ao próximo é a forma como você é um instrumento para ir de encontro à necessidade do seu irmão. E quando João fala do próximo, ele está falando do próximo irmão em Cristo. Não quer dizer que nós só devemos amar os nossos irmãos em Cristo. A palavra diz que nós devemos amar a todos, até os inimigos. Mas para discernir o cristão, os 2 requisitos básicos que João lista é obedecer a palavra de Deus e amar os seus irmãos. Então, é assim que irá se diferenciar. Porém, aqui há várias aplicações extras para mim e para você. Note um detalhe importante que nós devemos concluir deste primeiro ponto. Se você que está me ouvindo confia sua vida ao Senhor Jesus Cristo e, como consequência, busca obedecer à vontade de Deus na palavra, luta, se esforça para aprender de Deus e andar como é agradável a Deus, mesmo que caia, que peque eventualmente, e se importa, se é simpático com o problema dos seus irmãos, quer o melhor dos seus irmãos, se alegra quando seus irmãos se alegram, se entristece quando seus irmãos se entristece, você não vai vencer o mal. A Bíblia não diz que você vai vencer o mal. A Bíblia, e João está dizendo aqui, que você já venceu o mal no poder de Deus. Olha como isso deve mudar o nosso pensamento e deve fazer com que nós andemos de cabeça erguida, porque sabemos que mesmo que o mundo que jaz no maligno nos confronte de todos os lados, esses que fazem isso, esses que podem dizer que buscam sinceramente ao Senhor, já são vencedores, não por causa do que é ou deixa de ser, mas pelo poder de Deus. Um crente verdadeiro que foi transformado pelo Espírito Santo nunca vai perder a salvação. Pastor, e aquele grande homem de Deus que depois de um tempo apostatou, fala mal da Bíblia, de Cristo, etc., como vários exemplos que a gente já viu, o que foi que aconteceu? Aí há uma grande diferença entre conversão e convencimento. A conversão é quando o Espírito Santo muda o coração do homem e então ele se arrepende sinceramente dos seus pecados e agora confia a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso é a conversão. A conversão ela é definitiva. Porém, muitos homens, e aqui é genérico, homens e mulheres, às vezes se convencem do Evangelho. Tem um convencimento racional do Evangelho. Pode estudar, se tornar um pastor, ser conhecido e etc. Mas ali não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que esses homens caem.
Porque o coração, por mais que a boca e a mente falem das coisas do Senhor, como os falsos mestres gnósticos faziam lá no contexto de João, o coração ainda é de pedra, morto. Mais cedo ou mais tarde vai começar a apodrecer. Confiar então na obra do Senhor no crente, na perseverança dos santos, como a palavra ensina, ela é indispensável para você compreender adequadamente várias coisas da vida cristã. Sem a perseverança dos santos, a soberania de Deus e a salvação pela graça ficariam muito prejudicadas, pois dependeria, em última análise, da salvação do próprio homem. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Se o ensino da Bíblia não é que aquele homem transformado pelo Espírito Santo de Deus não pode voltar atrás, se não fosse assim, então, como seria? Eu criei agora, o pastor pregou, eu entendi, eu vou lá na frente, na minha força, eu creio e não houve obra nenhuma do Espírito Santo, eu levanto a mão, vou lá na frente. Depois, lá na frente, você muda, e você volta, e você vai, e você volta, eu creio, eu não creio, porque nós somos assim, fracos, inconstantes. Mas o que garante o crente é o sustentar da obra do Espírito Santo, é a perseverança, é a mão de Deus o segurando. Em última análise, se dependesse de mim e você para ser crente ou não ser crente, sabe o que aconteceria? Nós seríamos Deus. O que a palavra diz sobre o autor da salvação? Cristo Jesus. Mas se depender de uma decisão sua, quem é o autor? Sem a doutrina da perseverança dos santos, o evangelismo perde significado e o legalismo é exaltado. Se não fosse Deus quem garantisse a vitória e o sustento do crente durante toda a vida depois da transformação, como eu sairia na rua, como o Pão da Vida faz, e pregaria assim, olha, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo Jesus que você será salvo? Era impossível. Porque a pessoa ia crer naquela hora, mas depois poderia descrer novamente. E eu não posso dizer então que ela será salva. O evangelismo deveria ser assim, olha, creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, e você vai estar, enquanto você fizer isso, vai estar salvo. Mas se você não fizer isso, aí você não está mais salvo. Quem vai evangelizar assim? Claro que não. Você pode afirmar para qualquer pessoa diante da pregação do Evangelho que é possível encontrar salvação eterna em Cristo Jesus, porque quando a salvação chega pelo poder do Espírito Santo, aquela pessoa foi definitivamente transformada. É por isso que você pode confiar. Senão nós seríamos, no mínimo, irresponsáveis, dizendo uma coisa que não poderíamos confirmar. A nós entender esta doutrina deve ser motivo de grande alegria, gratidão, esperança e encorajamento constante. Saber que Satanás e o mundo podem até espernear, mas nós esperamos no Criador e sustentador de todo o universo, material e espiritual, e clamamos como o salmista Davi, no Salmo 62, verso 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. O que o salmista diz? Jamais serei abalado. Isso aqui é para encorajar você, meu irmão. É para encorajar você, minha irmã. O segundo ponto. Os perdedores. Está lá no verso 5. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Se de um lado, os que confessam a Cristo encarnado no poder do Espírito são de Deus, os falsos mestres, os falsos profetas, que não confessam, não procedem de Deus, mas vêm do mundo, é o que João está ensinando. O mundo a qual João se refere aqui é a humanidade sem Deus, um mundo caído em pecado. É formado por aqueles que estão cegos para o Evangelho e debaixo do espírito de Satanás. João já havia apontado o que caracteriza esse mundo caído e o perigo de o seguir em 1 João capítulo 2, versos 16 a 17. Volte lá um pouquinho, olha o que ele diz.
1 João capítulo 2, verso 16 a 17. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Olha o perigo de seguir a voz do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os falsos mestres são marcados por utilizarem-se da fé para obter vantagens pessoais, como dinheiro, poder e sexo. Sempre foi assim na história da humanidade. Em outras palavras, o que os falsos mestres buscam é o que o mundo oferece: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Por isso, esses falsos mestres são do mundo e são dominados pelo espírito do anticristo, o príncipe desse mundo. E o que eles ensinam, então, consequentemente, João diz aí na sequência do nosso verso 5, procede do mundo e o mundo os ouve. João explica neste verso a causa do sucesso de muitos falsos mestres em atrair seguidores. A humanidade sem Deus reconhece na mensagem desses homens um tom familiar. A humanidade sem Deus se identifica com o que esses homens dizem. Os pensamentos inspirados pelo diabo nos falsos mestres são atraentes para as mentes mundanas. Observe como a estratégia maligna dos falsos mestres é totalmente inversa ao proceder dos verdadeiros mestres. Observe, a estratégia maligna dos falsos mestres é totalmente inversa ao proceder dos verdadeiros mestres. Vamos lá. Começando com os verdadeiros. Os verdadeiros mestres ensinam o que foi revelado por Deus nas Escrituras, ou seja, a verdade. E aqui está o detalhe que diferencia, independente de quem seja o público-alvo. A fidelidade do verdadeiro mestre é ao conteúdo, não ao público. O verdadeiro mestre é aquele que é fiel ao que Deus comanda. Essa é a diferença. E João aqui era um exemplo disso. João, escrevendo esta carta, estava ensinando em um contexto de muita influência da filosofia grega, que Deus foi encarnado em homem, Jesus Cristo. Isso aí era uma mensagem totalmente impopular ali. Era uma mensagem completamente impopular. Porque a filosofia grega foi o que moldou a mentalidade romana. Então, quando vem o cristianismo dizendo que o Deus se fez carne e habitou entre nós, isso era loucura total, é o que Paulo vai dizer. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Totalmente impopular. Temos um exemplo de um verdadeiro mestre. Agora, como são os falsos mestres? Os falsos mestres não ensinam o que vem de Deus, mas ensinam, como diz aí no nosso verso, o que procede do mundo, conforme aquilo que agrada a maior quantidade de ouvintes. A fidelidade destes falsos mestres não está no conteúdo, mas no que é agradável ao mundo. O mesmo exemplo eu posso usar. Os gnósticos, esses falsos mestres ali que atacavam aquela região, ensinavam que Cristo não veio em carne, porque assim era mais fácil. A mentalidade estava pronta. Eles só precisavam repetir o que todo mundo já dizia. Deus não pode ter vindo em carne, não foi encarnado e não habitou entre nós. E essa estratégia invertida dos falsos mestres, meus irmãos, não é nova. O Antigo Testamento já se referia a este tipo de inversão. Lá em Miqueias, capítulo 2, verso 11, a palavra do Senhor diz: se um mentiroso e enganador vier e disser, abre aspas, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. O profeta Miqueias está dizendo aqui que qualquer um que chegasse e dissesse o que o povo queria ouvir, ele seria o profeta do povo. É a mesma estratégia que eu acabei de falar.
Assim como Paulo ensinou isso também em 2 Timóteo, versículo 4:3. Meu querido, minha querida, eu vou até beber água aqui. Se você não tem marcado na sua escritura, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, chegou a hora. Esse texto é importantíssimo, muito atual, revela a realidade do nosso tempo, que já era desde o tempo de João também. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Olha Paulo profetizando aí. Paulo está profetizando inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, serão resistentes ao ensino apostólico. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os próprios desejos. São os desejos do público que vão juntar para si mestres. É isso que Paulo está dizendo. A mesma coisa que Miqueias ensinou, a mesma coisa que João está ensinando. Essa inversão que há da realidade dos verdadeiros mestres contra os falsos mestres. Algumas lições para mim e para você. No último domingo, eu referi, já repeti várias vezes nessa pregação, que João tinha em mente um problema específico, um tipo de heresia específica dos mestres gnósticos. E por isso, esse é o problema que João trata, porque era o problema da época dele. Hoje, as inversões são outras. Olha, note como essas inversões que eu ensinei aqui se aplicam ao nosso contexto. Por exemplo, tudo isso eu falei, mas agora eu vou mostrar como é uma inversão. Ensinar que Jesus ama a todos e que ninguém vai para o inferno é fruto dos falsos mestres que não querem causar medo ou confrontar as pessoas, mas sim agradá-las para atrair a maior quantidade de membros possíveis. Aqui você pode botar todas as igrejas, e aí é uma porção que defende teologia do coach. Que você chega na igreja e você só é amaciado, você é valoroso, você é maravilhoso, você é lindo, Deus te ama, você não precisa mudar nada, tá bom, seja você mesmo. Isso aqui é muita igreja que faz isso, meus irmãos, é muita igreja. E o objetivo é atingido. Eles conseguem atrair pessoas, porque as pessoas querem ouvir aquilo que dá coceira nos ouvidos, aquilo que conforta o coração. Mas não é a verdade. Outro exemplo, ensinar um Jesus Cristo inclusivo, que abraça as perversões morais do homem, por exemplo, o movimento LGBT, igrejas que defendem a ordenação de gays, lésbicas, simpatizantes LGBT, não sei das quantas mais, e isso é decorrente esses homens cedem à pressão popular, a popularidade que essa pauta tem, a quantidade de mídia que ela atrai. E por isso eles falam o que procede do mundo, mas é mentira. Ensinar que Jesus promete prosperidade financeira, dinheiro, sucesso, emprego, empresa, carro, casa, é decorrente da atração que o mundo tem por essas coisas. Pastores que ensinam uma teologia da prosperidade é porque sabem que dizer para as pessoas você vai ganhar dinheiro atrai. Inverso, não é o conteúdo que conduz os falsos mestres, mas é o público que eles querem atrair. Defender que a Bíblia permite o pastorado feminino é decorrente dos movimentos feministas das últimas décadas, que tem ganhado cada vez mais destaque. Exemplo disso é um filme aí recente da Barbie, que fez $1 bilhão de dólares em bilheteria. Por que esses homens defendem esse tipo de pauta? Porque é o que o mundo está clamando para fazer. Só que o mundo é conduzido pelo espírito do anticristo. Se tem uma coisa que você pode extrair, uma liga que une todos esses homens, é que os falsos mestres não confrontam o pecado.
Os falsos mestres não querem que você saia daqui incomodado, achando que tem que mudar a sua vida. Daqui não, de uma igreja. Incomodado, achando que você deve mudar a sua vida. Aqui, meu irmão, se você vem, você já sabe que o negócio pega para nós. E para nós e para vocês. Nós somos incomodados quando pregamos. Cada pregação conduzida aqui, eu olho, meu Deus, eu tenho que fazer isso melhor. Eu vou pregar, eu tenho que melhorar nisso aqui. É para isso que Deus nos ensinou, para que nós sejamos moldados cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. O terceiro ponto, o segundo eu falei dos derrotados, mas o terceiro ponto eu quero chamar a atenção aos vencedores. Está lá no verso 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Em contraste com os falsos profetas que procedem do mundo e ensinam o que o mundo quer, os apóstolos procedem de Deus. João diz, nós viemos de Deus. Nós se refere a João e os demais apóstolos. Assim, quem vem de Deus é quem recebe, crê e confessa a doutrina dos apóstolos. Como João diz na sequência, nós viemos de Deus, todo aquele que conhece a Deus nos ouve. E o que João está dizendo que ouve aqui? O que ouve? Qual é o conteúdo disso que é escutado pelos que procedem de Deus? É os apóstolos naquela época, e nós é um ensino apostólico que está descrito no Novo Testamento. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Ou seja, quem não vem de Deus não segue o Novo Testamento, não segue o que o ensino apostólico trazia. O Senhor Jesus já havia estabelecido esse critério para reconhecer quem realmente é de Deus. Em João 10, 27 e 28 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Por isso, os apóstolos foram aqueles separados por Deus para continuar a pregar a voz de Cristo pelo mundo. O próprio Jesus disse lá em João 20, 21. Novamente Jesus disse, a paz seja com vocês. E olha lá, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo aos apóstolos, olha, o que o Pai me mandou ensinar é o que vocês vão ensinar. E é o ensino apostólico que está no Novo Testamento. Em termos práticos, a doutrina dos apóstolos está contida no Novo Testamento, em plena harmonia com o Antigo Testamento. Logo, o conteúdo que nos traz a voz da verdade, a voz de Deus no nosso contexto é a Bíblia Sagrada. Portanto, todo ensinamento ou prática que vá além ou negue o ensino apostólico, conforme revelado nas Escrituras, é do mundo e procede do espírito do erro, que é o espírito do anticristo, do próprio Satanás. A voz de Deus é ouvida, então, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, é muito comum, eu tenho repetido isso, pessoas dizendo assim, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Você quer que o Senhor fale com você? Eu também quero. Leia na palavra. Foi Ele que escreveu. Esta aqui é a palavra de Deus. Então é desta forma, ouvindo o ensino dos apóstolos, que eles ouviram do próprio Mestre Jesus, do próprio Deus Jesus Cristo, e os demais autores bíblicos inspirados pelo Deus Espírito Santo, é desta forma você vai ter acesso ao conteúdo da vontade de Deus, da palavra de Deus, e Deus vai falar com você. Não fique buscando em outros lugares, correndo o risco de ser enganado, ou mesmo enganar a si mesmo. Nós temos o grande engano de achar que a nossa consciência é o que nos mostra o que é certo e o que é errado. Sabe por que é um grande erro? Porque assim como nós fomos afetados pelo pecado de diversas formas, a nossa consciência também. Então é possível que muitas vezes a nossa consciência aponte na direção errada. É por isso que nós não devemos ser guiados pela nossa mente, pela nossa consciência,
pela nossa vontade. Nós devemos ser guiados pela palavra do Senhor. O crente tem que ler a Bíblia e se familiarizar com ela, para poder ouvir a voz de Deus e não a do mundo. O mundo hoje fala pela televisão, pelo celular, pelas redes sociais, pelas universidades e etc. Porém, Deus fala pela sua eterna, inerrante, infalível e suficiente palavra. A Bíblia é sagrada, é o texto que nos guia. É por isso que João usa um paralelo muito interessante. Note que João não contrapõe Espírito Santo contra o espírito do anticristo, nem espírito da verdade contra o espírito da mentira. Não, ele contrapõe o espírito da verdade e o espírito do erro, porque aqueles que conhecem a verdade não caem no erro dos inimigos. Esse é o time vencedor, esse é o time que Deus sustenta até o final, é aquele que está firmado na palavra de Deus. Meus irmãos, é impossível, eu sei por experiência própria, foi muito tempo, o pastor ele gosta de repetir, eu vou concordar com ele aqui. Eu fui muito tempo um crente meia boca, vagabundo, por assim dizer. O que foi que mudou? Eu senti o poder do Senhor. Não, foi quando eu comecei a aprender a palavra de Deus, saber o que Ele queria, saber o que Ele fez por mim, entender a vontade dEle. E aí eu busquei fazer devagar, lutando, errando, acertando. Mas lembrem, aquele que busca fazer a vontade do Senhor, é Ele mesmo que sustenta. E você pode ser assim também. Que nesta competição entre o time da verdade e o time do erro, nós estejamos empenhados em buscar fielmente ouvir a voz de Deus na sua palavra. Futebol é legal, divertido, tem seu lugar, mas que nosso interesse maior seja permanecer fiel àquele time celestial, que conhece a verdade e que por causa da verdade, guiado pelo Espírito Santo, já desfrutam e desfrutarão ainda mais da vitória eterna em Cristo Jesus. Amém?